Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Virando a página, mais uma informação. O deputado Luiz Miranda pediu nesta quinta-feira que a CPI da Covid no Senado determine a prisão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, e do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Colegiados como a CPI só podem prender pessoas em flagrante. O ministro, na quarta-feira, respondeu às acusações de Miranda sobre as negociações envolvendo a vacina indiana Covaxin. Na ocasião, Onyx afirmou que a Polícia Federal vai investigar tanto ele quanto seu irmão, servidor do Ministério da Saúde. Renan Calheiros considerou a declaração de Onyx uma intimidação ao deputado depoente na CPI da Covid nesta sexta-feira. Ele vai pedir à CPI a convocação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência. No início da sessão da comissão, o senador petista Humberto Costa afirmou que já fez um requerimento para pedir a convocação de Onyx à CPI. O deputado federal Luiz Miranda é acusado de aplicar golpes milionários em quem aceitasse se tornar sócio dele em supostos negócios nos Estados Unidos. Uma reportagem do Fantástico, em 2019, conversou com 25 pessoas que se dizem ter sido vítimas de Luiz Miranda. Um empresário que não quis se identificar disse que acreditou em Luiz Miranda quando ele começou a vender franquias de uma clínica de estética criada em 2008 pelo deputado. Aspas. Ele ficava com todo o lucro, praticamente. A gente dependia dele para o aluguel de máquinas e era onde realmente se ganhava dinheiro, que era com os equipamentos de laser. Segundo o empresário, depois de 4 meses, a franquia fechou e até hoje Luiz Miranda não lhe pagou o que devia. Aspas. A gente ficou com prejuízo de cerca de R$200 mil. Aspas. Fechou aspas. Daqui a pouco nós traremos aqui um resumo da sessão de hoje, mas então, primeiro, esse tema relacionado à CPI, José Maria Trindade, essa possibilidade de prisão do ministro Onyx e do ex-secretário Élcio Franco. Zé? Pois é, olha, você sabe que nos bastidores ali da CPI é que são definidos, né, os requerimentos, as votações e as decisões. O G7, né, esse grupo esquisito do 7, que dominam a CPI, eu nunca vi uma CPI dominada assim, nem governos conseguiram dominar a CPI até hoje igual esse G7 está dominando. Então eles discutiram ontem à noite a possibilidade de prisão do Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como se não bastasse, o Onyx Lorenzoni foi ministro da Cidadania, já foi ministro-chefe da Casa Civil, um dos articuladores do governo, amigo de primeira hora, aliás, de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. E com uma folha prestada ao Congresso Nacional muito longa, né, com vários mandatos, e inclusive ele é um deputado licenciado. E foi ameaçado de prisão por Renan Calheiros. O argumento aí dessa prisão seria ameaçar testemunha. A CPI não tem poderes para prender, a não ser, no caso ali, de flagrante, né, delito. Mas pode pedir. E esta seria a opção discutida ali entre esses integrantes do G7 para pedir que o Supremo decretasse a prisão por ameaçar testemunha do ministro Onyx Lorenzoni. O Augusto ontem foi muito direto ao ministro quando ele mostrou aqui sobre aquela fraude nos documentos, se ele aceitaria ir na CPI. Ele disse que sim, e é bom mesmo que a CPI faça esse desafio. Quem foi ameaçado nessa história foi o ministro Onyx Lorenzoni pelo relator, senador Renan Calheiros. Agora, veja que inversão. Renan Calheiros pedindo a prisão de um ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. O mundo está mesmo virado. Esse depoimento de amanhã tem tudo para virar um grande espetáculo, porque de conteúdo mesmo não tem muito, viu? As explicações foram convincentes ontem e foi bom que o governo entrasse no assunto. Antes de passar para você, Augusto, a gente mostra aqui como foi a sessão de hoje. O presidente da CPI, Omar Aziz, pediu à PF nesta quinta para que proteja os irmãos Miranda e familiares deles por causa de ameaças. A Polícia Federal foi oficiada para providenciar segurança aos depoentes da reunião a ser realizada amanhã e a seus familiares, diante das ameaças relatadas a esta comissão parlamentar de inquérito. Reitera a Polícia Federal a necessidade de cumprimento desse pleito, que não só garante a integridade física dos depoentes, mas assegura o bom andamento das investigações conduzidas por este colegiado.
Depois da fala de Omar Aziz, o relator da CPI atacou o ministro Onyx Lorenzoni, que defendeu investigar o deputado Luiz Miranda. O senador Renan Calheiros classificou como bravatas as palavras do titular da Secretaria-Geral da Presidência. Eu gostaria de expressar a minha mais completa repugnância pela bravata do secretário-geral da Presidência da República, um estafeta crítico, senhor presidente, que fez uma despudorada coação de 2 testemunhas e, consequentemente, desta comissão parlamentar de inquérito. Se esse senhor continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, senão requisitar a prisão dele. Renan Calheiros pediu reforço da segurança do empresário da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiniano, que negociou a Covaxin. Quem rebateu as declarações de Renan Calheiros foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Eu discordo completamente das afirmações do senador Renan. Eu apenas ponderaria, não tem nenhuma dificuldade para que o ministro possa trazer aqui as suas explicações e a visão do governo em relação ao que se quer investigar, que é esse contrato com a Barack Biotech, né, e a posição dessa empresa, a Precisa, em relação a isso. Sobretudo para avaliar as afirmações que o senador considera como coação à testemunha e, evidentemente, que nós queremos garantir a integridade, a segurança de todos os depoentes que possam vir aqui. Fernando Bezerra questionou Renan Calheiros sobre a necessidade de pedir proteção ao empresário da Precisa Medicamentos. Os 2 senadores bateram boca depois que o relator fez uma citação ao caso de Adriano da Nóbrega. Vossa Excelência já está dizendo que a Precisa está incorrendo na prática de crime. Estou dizendo que para não prevaricarmos, para que essa o empresário solicitou proteção de vida. Testemunha importante, como era importante o Adriano da Nóbrega. Isso é uma narrativa política, nós temos senador. que garantir a sua segurança. É um absurdo isso, comparando o episódio da Precisa com o episódio de Adriano. Senhor senador, isso é um exagero. Após a confusão, a CPI começou a ouvir 2 depoentes sobre a condução da pandemia. O epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, afirma que o Brasil poderia ter evitado 400 mil mortes. É tranquilo de se afirmar que 4 de cada 5 mortes no Brasil estão em excesso, considerando o tamanho da nossa população. 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Não é se estivéssemos com um desempenho maravilhoso como a Nova Zelândia, a Coreia, Vietnã. Se nós estivéssemos na média. Para Pedro Alau, o número de pessoas que já se infectaram no Brasil deve ser de 50 milhões e não de cerca de 18 milhões. Já a diretora executiva da Anistia Internacional e coordenadora do movimento Alerta, Jurema Werneck, cita 305 mil óbitos em excesso. Quando a gente fala dos 305 mil mortes em excesso, a gente está considerando, inclusive, que algumas delas, que aquele número já está beneficiado. Está beneficiado pelo fato de que parte da sociedade levou a sério as recomendações, que parte da sociedade fez o que devia. Muitas e muitos de nós seguimos a recomendação de evitar a transmissão. Jurema Werneck está com o CRM cancelado e, como a imagem mostra, não tem nenhuma especialidade médica. Augusto. Aí não é fake news, né? Os caras fazem cálculo, agora não é nem cálculo redondo. Essa aí, 305... Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Essa CPI realmente a gente tem de ter muito profissionalismo, né? Para lidar com ela todo dia. O Renan Calheiros. O Renan Calheiros é um cangaceiro desqualificado. Foi sustentado ele e a amante, que tinha uma filha com ele. Foi sustentado por uma empreiteira, pelo lobista de uma empreiteira. Ele se meteu com um segmento da Petrobras distribuidora, eu não sei qual deles, porque eles agem praticamente todos
Também, mas o Renan Calheiros agiu na Petrobras, é metido no Petrolão, é conhecido em Alagoas como ser um delinquente, né? Cangaceiro, é um cangaceiro de terno ali no Senado. E me vem com essa de querer prender um ministro que não fez rigorosamente nada, além de apresentar argumentos sólidos em desfavor dos amigos do Renan, porque bandido também é corporativista. O Renan está gostando de ver a turma que vai depor na CPI. Tudo bandido, né? Porque esse cara, eu fiquei besta hoje. Eu fui olhar só hoje a capivara do Luiz Miranda Passei pela internet ali, a bordo da capivara dele. Meu Deus do céu, esse cara é um tremendo vigarista. Picareta. Agora, o Onyx Lorenzoni é bom de CPI. Ele teve um belo desempenho na CPI dos Correios, que acabou por desvendar aí, por desmantelar a quadrilha do Mensalão. Ele é bom nisso. Tá? E falou ontem com convicção e vai repetir essas coisas. Agora, antigamente, há pouco tempo, bandido tinha medo de chamar a polícia, né? Eu, quando era adolescente ainda na minha cidade, eu via que os caras ficavam espertos. Aí todo mundo, né? O jeito que devia alguma coisa, ele não falava em polícia. A polícia passava, ele ficava meio de canto e tal. Agora eles chamam a polícia para proteger. Quer dizer, a polícia, além de não prender os bandidos como o Renan e como esse Luiz Miranda, tem de protegê-los agora. Isso é o país do avesso, né? A gente está vivendo um momento surreal do Brasil, mas há de passar. Porque o Lúcio Flávio, aquele bandido conhecido, já... Bandido é bandido, polícia é polícia, gente honesta é gente honesta. Vamos separar essas coisas. O Renan pedindo proteção policial e a prisão de gente honesta, prisão policial para culpados, e querendo prender um homem de bem, já é exagero do roteirista, né? Desse filme cafajeste, né? Que é o Faroeste Brasileira. Diana. Uma piada, assim, seria cômico se não fosse trágico, né? A verdade é essa, Renan Calheiros ameaçando prender alguém. Agora, Augusto, esse deputado Luiz Miranda, ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos. Aí, pelo passeio que você fez pela internet, você deve ter encontrado muita coisa, principalmente na Flórida. Ele é bem famoso aqui e de uma maneira nada republicana, digamos assim. Agora, olha só, o resumo praticamente da CPI dos últimos dias, né? A CPI, que já foi CPI da vacina Pfizer, da cloroquina, a CPI que já foi da Copa América, e agora a CPI é uma CPI de médicos que não são médicos, que são cantores e que não têm CRM aí ativos. A gente teve uma médica cantora onde ela não tem o CRM ativo no estado onde ela reside. Aí agora nós temos um preparador físico, uma ativista médica, feminista, ativista, e o que eles têm em comum, além aí da proteção, né, de um corrupto como Renan Calheiros. Nenhum deles até agora apresentou nenhuma prova concreta de que eles trataram um paciente com Covid nesse 1 ano e meio de pandemia. Se eles trataram alguém, que eles, então, venham aí a público e que corrijam aqui a nossa informação, mas até agora não apresentaram absolutamente nada de que eles trataram algum paciente, de que eles escreveram artigos relacionados à sua experiência aí na linha, né, no fronte mesmo dessa guerra contra esse inimigo invisível. Então, é inacreditável a gente ver ilações, por exemplo, como o Fiuza sempre coloca aqui. Uma vez o Instituto Butantan disse que o lockdown salvou milhares de vidas. Baseado em quê? Qual foi a ciência, né? Onde está a ciência diante dessa afirmação? E hoje nós tivemos aí
um preparador físico e uma médica ativista dizendo milhares de vidas poderiam ter sido salvas se ações corretas tivessem sido tomadas. Primeiro, que ações corretas, isso não foi dito, e de onde vem essa fonte, a ciência, milhares, 400 mil vidas, 120 mil vidas. Que fontes são essas? São as fontes da cabeça deles, né? Diga, Fiuza. Não, eu não quero me dirigir aqui aos pilantras e aos picaretas, com as suas projeções, as suas bravatas, as suas ameaças, porque, já falei, não há interlocução possível com essa CPI, não há reconhecimento possível dessa CPI como um ambiente institucional. A gente está num vício perigoso, complicado, em que o que é institucional, né, sumiu atrás de fanfarra, né? Atrás de conluios, atrás de combinados. Estamos vendo aqui ao longo do programa. Basta um promotor combinar com o juiz de primeira instância e você tem um réu. Está combinado, parceiro. Fechou. Você tem um réu, né? Com base numa acusação ridícula, absurda, canalha, né? Inexistente. Eu fico completamente à vontade aqui para falar de grupos políticos, eu não estou em nenhum deles, não me interessa isso, esse governo vai passar, vem outro, direita, esquerda, conservador, não me interessa nada disso. Agora, eu quero falar, então, eu disse o seguinte, eu não quero falar aos pilantras e aos picaretas, eu quero falar à imprensa, aos jornalistas, aos empresários, aos intelectuais, à elite, a bem apessoada, a elite de boa aparência. Vocês vão ficar realmente fazendo esse jogo? Vocês vão ficar realmente fazendo o jogo de incensar Renan Calheiros? Para chamar essas pessoas ali para dizer aquilo que, neste joguinho vagabundo, pode se transformar em acusação a alguém, que vocês estão dizendo que é o inimigo, que é o culpado, que é o monstro. Vocês vão mesmo ficar jogando isso? Porque esse jogo não vai acabar bem, não. Não vai acabar bem. Quer dizer, vocês conseguem assistir depoentes, né? Eu volto a dizer, eu não reconheço essa CPI como instituição pelo que ela própria faz. E o veneno está aí. O país está querendo. É o centro dos debates. O Renan Calheiros está na ribalta. Vocês estão brincando disso. E isso não vai ter fim. Agora, eu quero perguntar a todos esses que eu citei, que não são, pelo menos na fachada, os pilantras e os picaretas. Vocês vão ouvir gente dizendo que 400 mil vidas poderiam ter sido salvas no Brasil. E vão ficar calados. Vocês vão ficar vendo essa porcaria, essa leviandade, essa irresponsabilidade, esse disparate que desrespeita todos os que sofreram e sofrem com esse mal, fingindo que isso é ciência. Não é possível. Não é possível. Vocês não podem ter perdido a vergonha na cara nesse nível. Então, eu quero perguntar, 400 mil, ou 305, ou 350 mil pessoas que faleceram poderiam não ter falecido como? Senhoras e senhores, a partir da média mundial. Que média mundial? Que gráfico é esse? Que história é essa? Qual é a posição do Brasil em relação a essa tragédia no mundo e mortes por milhão? O Brasil é o campeão? Ora, vocês estão brincando com sofrimento, vocês estão brincando com coisa séria. Então, a dúvida, né, são muitas as dúvidas sobre as formas de enfrentar, essas dúvidas são universais, as controvérsias estão aí, né? Eu quero citar, se houver oportunidade depois, artigos importantes, eu li um essa semana no Wall Street Journal sobre as controvérsias e a necessidade de muita transparência em relação às dúvidas existentes sobre tudo, né? Sobre vacina, sobre tratamento, etc.,
E isso não está acontecendo. Nós não estamos tendo esse tipo de transparência. E vocês, eu não estou falando para os pilantras e os picaretas assumidos, que vão para circo dizer qualquer coisa que o Renan Calheiros goste de ouvir. É claro que eu não vou me dirigir a esses, né? Eu não saberia nem da existência desses aí, que estão aí dispostos a isso. Mas eu quero me referir à imprensa brasileira. Falei de toda essa elite, mas eu quero me referir à imprensa. Vocês vão ficar sancionando esse jogo vagabundo de Renan Calheiros, de Omar Aziz, de trazer essas pessoas para ficar fazendo esse tipo de aleivosia, esse tipo de leviandade em relação a um flagelo terrível que desafiou a todos, desafia a todos, né? Oprime a todos. Vocês vão ficar brincando disso? Para quê? Para 2022? Não é possível. Não é possível. Então é o seguinte, prestem atenção, eu estou falando de boa-fé para aqueles que ainda se consideram de boa-fé, né? Para aqueles que podem estar aí desviados no engano. Prestem atenção no jogo que vocês estão jogando. Prestem atenção naqueles que vocês estão cacifando, né? Supostamente dentro de um ambiente institucional, o que está virando um ambiente de salão. Isso está virando um ambiente de salão. Fala-se qualquer coisa, ameaça-se prender qualquer pessoa, na bravata, no grito, né? E este Renan Calheiros, ele não estaria com esse peito estufado todo, porque ele andou bem calado aí muito tempo, porque ele sabe quem ele é. Mas ele está com muita moral, ele está com esse peito estufado. Sabe por quê? Porque ele é o herói da imprensa brasileira atualmente. E isso é um jogo perigoso. Eu queria dizer a vocês, isso é um jogo perigoso em relação a esse país como uma democracia e como um país que quer ter um futuro decente.